Hi guys, welcome back, seja bem-vindo de volta. Nesse vídeo aqui vamos falar muito sobre calibragem, certo? De você respeitar a sua linha guia do fade, tá bom? Então vamos aqui iniciar com a nossa 3.0, que é a nossa máquina de corte. Podemos utilizar aqui, né, de você ser usado mesmo, começar pela parte de trás, utilizando a orelha como referência. Lembrando que temos o ponto baixo, ponto médio e ponto alto da orelha, tá? Então às vezes quando é interessante sim quebrar as regras, tá? E começar pela parte de trás, porém utilizando pontos de referências, tá bom? Então, vamos seguir aqui, certo, nesse vídeo, começando aqui pela nuca, pela parte de trás, e é fato que eu vou utilizar aqui a parte da orelha como referência, tá bom? Então vamos utilizar aqui a parte de baixo da orelha com a nossa 3 zeros e vamos iniciar fato trabalhando com padrão e trabalhando coluna por coluna, assim conseguimos preservar, né, mais dessa parte da coroa, certo? Nesse corte. Então aqui vamos fazer um drop, tá bom? Iniciando pela parte de trás, preservando aí 4 dedos, tá bom? Do redemoinho, realmente tendo aquele contraste preto na parte de trás. Tranquilo? Então essa aula vai ser muito interessante, certo? Para vocês entenderem melhor como é que funciona a questão de calibragem e trabalhar, né, com as linhas paralelas se você está criando marcação. Tranquilo? Então, começando aqui pela parte de baixo da orelha, como nossa guia, nosso ponto de referência. Vamos trabalhar aqui na primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, sempre respeitando o padrão, certo? E começando sempre a máquina de baixo para cima. Não marcando, mas sim dando uma leve sim abertura, tá? Assim a gente consegue ter mais controle e conseguir trabalhar limpo. Lembrando, pessoal, se você trabalha marcando, você vai ter uma certa dificuldade para remover essa marcação, tá bom? Feito isso, fazendo a parte de trás, agora vamos trabalhar aqui a lateral, lembrando que estamos sim criando um drop fade, então vamos trabalhar com ponto de referência na recessão baixa, tá? Vindo coluna por coluna trabalhando, né, levando para trás, só que fato, você não quer deixar esse lance do batente da barba para depois, então já trabalha essa máquina com a lâmina para baixo, já para diminuir bem, certo? E você trabalhando, né, uma graduação para o cabelo e para a barba na mesma hora, ganhando agilidade, certo? Feito isso, trabalhando coluna por coluna, vamos realmente utilizar essa linha na diagonal 100%, tá bom? Caindo para a parte de trás, e você nota que fica aquele pontinho ali naquela quina, certo? Da marcação, mas o nosso foco aqui é em realmente criar essa linha diagonal, tá bom? E criar mais harmonia nessa linha da marcação. Vocês vão ver que eu vou passar um bizu bem legal para vocês, tá? Que é quebrar essa quina, criando mais harmonia, tá bom? Então vamos pegar essa quina que vocês podem ver aí agora, certo? E vamos quebrar ela, dando uma leve curva, tá bom? Então muito importante esse detalhe, certo? E importante saber as linhas que você está trabalhando, tá bom? Então na lateral estamos trabalhando com linha diagonal, na parte de trás linha horizontal, e aí agora quebrando essa marcação aí, você pode observar aqui como dá uma harmonia, né? Assim que você quebra logo esse ponto de quina. Recomendo demais vocês fazerem isso aí, tá bom? Afinal, vai dar um up no seu trabalho, certo? E uma evolução muito sinistra, certo? Se você aprender a dominar linhas e calibragem. Feito isso, vamos já, né, de início, já criar mais aquele branco, utilizando aí a 5.0, respeitando um pouco do limite da 3.0, tá bom? Então, assim, muito importante vocês entenderem isso aí. A 5.0, a função literalmente né, começar a criar aquele branco. E muito importante vocês lembrar que vocês observam que a minha lâmina está totalmente na diagonal, certo? Então, você tem que manter paralelo sempre com aquela linha guia, certo? Então, feito isso, mantendo a nossa máquina na diagonal, certo? Não tirar ela dessa calibragem. Se a linha foi criada diagonal, todo o seu movimento será criado na diagonal. Fato que também vamos trabalhar, né, fazendo a barba também. Então, a cada procedimento que vamos fazendo, vamos aproveitar ao máximo aí para realmente não errar, certo? E manter o padrão aí, como vocês podem ver. E aí disfarçando mais essa barba, agora, certo? Levando aí literalmente no meio da orelha, tá bom? Com a mesma pegada, né? A lâmina, e é muito importante esse detalhe da lâmina, tá ok? E agora, certo? E vamos trabalhar nossa shaver, tá? Lembrando de manter sempre, se você trabalhou na diagonal, de você manter a sua lâmina na diagonal,
a sua máquina diagonal, suas 3.0, 5.0 e shaver. Assim você não vai perder aquele contraste, tá ok? Então, vamos trabalhando aqui agora, levando para a parte de trás, focando em realmente apagar a linha do acabamento, tá, pessoal? Esse é o nosso grande foco com a shaver, de apagar a linha do acabamento, certo? Não trabalha, né, com ela muito pesada, mão bem leve, e o nosso foco, como eu falei, é trabalhar eliminando a linha do acabamento, certo? E aí vocês podem observar que estamos no nosso último procedimento, criando aquele branco mesmo, tá? Como vocês podem ver. E é fato, se tiver alguma marcação, vamos trabalhar de cima para baixo naquela marcação que foi criada. Tranquilo? Então, muito importante esses pequenos bizus você entender, assim você vai ter facilidade, certo, em executar o seu trabalho. Tranquilo? Então, vamos aqui trazer aquele contraste branco agora, né, dando aquela limpeza. Como vocês podem ver, vocês vão ver claramente agora o branco, certo? Que acabei de fazer, né? Foi criado exatamente agora, certo? Lembra, é muito importante de limpar, né, o seu cliente e manter ele sempre limpo. E aí vocês podem ver o 3.0, 5.0 e a shaver. Agora aqui onde está o ouro, pessoal. Quando você for trabalhar, certo, com a 3.0L3, lembrando primeiramente que eu estou utilizando uma transição aberta pela questão dessa largura dessa marcação, mas eu estou trabalhando paralelo com aquela linha guia que eu criei, tá bom? Então eu quero isso que vocês entendam nesse vídeo. Se você trabalhou com aquela linha, né, que você criou com a 3.0, todos os outros procedimentos, se você for marcar ou então clarear uma marcação, você vai trabalhar paralelo com aquela linha, certo? Então vocês observam aí que eu estou usando ela de guia e estou criando essa marcação com a 3.0L3, seguindo a nossa primeira receita de fade, tá bom? Então é fato que efetuou na parte de trás, vamos levar agora para a lateral. E levando aqui para a lateral, pessoal, certo? Importante vocês virem acompanhar aquela linha diagonal respeitando. Observa a minha máquina como está 100% na diagonal, tá? E é claro que a gente quer ganhar agilidade. Como, Rafa? Na hora que você executou 3.0L3, no caso você já vai voltar utilizando a 3.0L2. Lembrando todos esses procedimentos de você fazer na barba, respeitando o ponto de referência, que é a parte de baixo ali da orelha, certo? Isso é uma dica muito importante de ponto de referências, porque você não consegue se perder, tá bom? Então trabalhando 3.0L3, 3.0L2, agora a gente na barba, a gente vai levar agora a 3.0L2 de volta para a parte de trás. Nesse vídeo eu estou demonstrando realmente só essa parte, essa lateral, mas assim, se eu tivesse no meu dia a dia, eu estaria, né, efetuando os dois lados na mesma hora, certo? Feito um lado, vou para o outro e assim em diante, tá ok? Então, voltando aqui com a 3.0L2, voltando para a parte de trás da cabeça, vocês conseguem observar que eu já estou eliminando, né, aquela marcação que criamos. Então, criamos marcação e depois eliminamos ela. Tá ok? É dessa forma que eu gosto de trabalhar, assim você consegue manter um trabalho bem limpo e bem organizado, certo? Então demos a abertura aí para o cinza, e já eliminando aquela marcação que fica, né, do branco para o cinza, que a 3.0L3 e L2 são responsáveis por isso aí, certo? E aí você pode observar que a gente também está respeitando e deixando as linhas paralelas com aquela linha guia. Acaba que agora a nossa linha guia será essa marcação de cima, certo? E é importante lembrar, se ficar alguma marcação, seja usado, pessoal. Já usa a sua máquina invertida ali na L2, se você precisar entre a 1 e a 2, mas nunca utilize na L1, certo? Mas muito importante você ser usado e se ficar alguma marcação, você já ir lá, seja bem objetivo, tire ela com uma técnica avançada, que é a sua lâmina invertida. Então, feito isso, né, a abertura do branco para o cinza, agora, né, vocês podem ver aqui, rapidinho, eu vou estar utilizando a receita do Fade 1 no meu pente 1,5, L3, L2, tá bom? E depois, logo após, o meu pente 1 na L3 e L2, certo? E é fato que a receita finalizamos aí com o pente 0,5 na L3 e logo após a L2, tá? Muito importante você respeitar a fórmula, respeitar a receita. E é claro que eu não ia, né, deixar de faltar de passar aquela dica de como fazer aquela conexão mesmo com o preto, né, do cinza para o preto. Eu gosto de muito utilizar esse pente fininho, como vocês podem ver, mas observa debaixo do pente como eu estou conseguindo manter aquela linha,
né, trabalhando paralelo ali com as minhas linhas guias do fade, certo? Então nessa lateral eu já deixo o meu pente mais na diagonal, lembrando que é importante, você só vai bater essa tesoura se você ver a guia, tá? Assim você vai ter uma certeza que aquela guia sim, certo? Vai estar de acordo com o seu contraste, com a sua calibragem. Você quer deixar esse contraste na diagonal, na lateral e na parte de trás, né, aquela leve curva. Mas muito importante vocês entender e dominar essa questão da calibragem, tá ok? Então você vai trabalhar aí pente lento, a base, certo? Lembrando que você pode utilizar o dente, mas não agora. A gente está querendo só quebrar um pouco aquele batente. A gente vai utilizar o dente acompanhando o crânio também, porque estamos buscando um formato quadrado, mas o foco aqui, primeiro, é começar iniciando com a base, exatamente naquela, né, naquele volume que está entre o cinza e o preto, onde não está com aquela união perfeita, certo? Então, trabalhando aí para a lateral, mantendo o seu pente na diagonal, porque foi a nossa escolha, né? Trabalhar com o drop, trabalhar na diagonal. Então, o foco aqui é deixar esse contraste bem claro e bem objetivo, tá? Não façam o pente corrido na horizontal nesse momento, porque você vai acabar destruindo o seu contraste, certo? Para quem não sabe, o drop a gente preserva, né, essa questão da naturalidade aí do acabamento, certo? Como vocês podem ver aí, o cabelo ficou bem natural, certo? Não fica aquele cabelo desenhado estilo pagodeiro, tá? Realmente para as pessoas que gostam desse tipo de proposta, certo? Onde realmente valoriza mais o fade e não os detalhes, né, do acabamento. Muito importante você identificar isso aí na consulta, se seu cliente gosta de um acabamento ou não, bem, né, detalhado, porque aí sim você estaria trabalhando com linhas em curvas. Tá? Então, muito importante no pente corrido, vocês veem sempre observar essa linha que fica debaixo do pente, certo? Ela será a sua guia, tá bom? E você só vai bater a tesoura se você ver essa linha, certo, debaixo do pente. Feito isso, agora eu vou pegar aqui o meu pente de textura, porque já cortamos na parte de cima, já efetuamos, né, aqui criamos textura para esse cabelo, só que agora a gente vai só analisar como é que fica a textura e sim fazer uma revisão onde ainda não está conectado 100% o cinza para o preto, certo? Então voltamos lá, vamos atacar mais um pouquinho e aí sim, nessa parte aqui agora, a gente vai, né, intercalar esse pente utilizando o dente acompanhando o crânio, como vocês, né, vou começar a ver agora que eu estou utilizando o dente acompanhando o crânio, realmente pegando aqueles cabelos que estão passando, mas mesmo assim vocês estão vendo uma linha debaixo do meu pente e ela está na diagonal. Isso porque nosso contraste, nossa calibragem na lateral é toda na diagonal. Então, muito importante vocês entenderem isso aí uma vez por todas. Esse vídeo eu quis focar exatamente nisso, de você entender quais a linha que você está trabalhando, entender a calibragem e o contraste, certo? Aquelas tonalidades têm que estar bem encaixadas de acordo com como você projetou, tá ok? Certo? Então aqui a gente observa, né, que ficou ok, ficou bem limpinho esse degradê, tá? Tomara que vocês curtiram muito esse vídeo, certo? E é fato que precisamos fazer uma revisão e eu amo fazer uma revisão com a máquina um pouco invertida, certo? Então agora eu vou pegar a minha máquina e começando na L3, eu vou começar, né, a dar só aquela revisão, ter aquele olhar crítico, onde é que eu posso melhorar, tá bom? Porque, queira ou não, galera, vocês querem ser críticos com o trabalho de vocês. Não seja também tão perfeccionista que isso pode acabar criando uma marcação ou então realmente, né, demorando muito no atendimento ao cliente, certo? Mas vocês sim querem estar ali preparado para qualquer ocasião que acontecer, você consiga dominar, né, as suas ferramentas na hora da revisão para não criar nenhum tipo de marcação. Tranquilo? Então, assim, tomara que vocês curtiram muito esse vídeo, certo? Focamos em trabalhar com linhas, né, paralelas, calibragem, né? Então, assim, tomara que vocês conseguiram tirar um pouquinho das dúvidas que vocês estavam quando o tema é em trabalhar com calibragem, linhas no fade.